ao pôr do sol. Eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. Beleza, galera? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Bregaula. Nós vamos hoje dar continuidade com esta bela canção aí do Ted Max. Vamos dar continuidade àquelas duas habilidades que nós já trabalhamos anteriormente. Quais são essas habilidades? Essas aqui que eu vou disparar para você agora aí na tela. Então, na nossa conversa de hoje, nós vamos aprofundar ou trazer alguns novos elementos para avançar na discussão dessas habilidades aí, ó, que são as mesmas que nós já iniciamos a conversa delas em 2 aulas atrás também, né? Então nós estamos hoje no terceiro momento de posse dessas duas habilidades aqui, a do 6º ano, que é descrever os movimentos do planeta Terra e sua relação com a circulação geral da atmosférica, o tempo atmosférico e os padrões climáticos. E aí, para o 7º ano, nós vamos caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no território nacional, bem como a sua distribuição e biodiversidade. E aí, nós vamos hoje, né, tratar basicamente dos cerrados, né, dos cerrados, ok? Deixa eu só mudar a cor aqui da nossa luzinha aqui, né? Cerrado, beleza? Então vamos lá, para a gente conversar um pouco desses elementos atmosféricos e também fazendo um diálogo com o brega aí do Ted Max, né? Chamou-me muita a atenção quando ele faz essa relação poética entre o sereno e a lua. Aí nós vamos ver na aula de agora. Tem alguma coisa a ver? Bem, vamos acompanhar então. Primeiro você precisa entender os estados físicos da água. Acompanhe aí, ó. Olha só. Eu sei que você já deve saber disso, né? 6º e 7º ano, ó. Quais são os estados físicos da água? Estado sólido, líquido e gasoso. Mas eu quero chamar a atenção para você para este processo, né? Ou para estes processos de transformação, para esses processos de mudanças de estado físico, né? A gente tem um contato, né, maior com a água líquida, até porque a nossa cidade é cercada de rios e a água está no seu formato líquido, ok? Então, o Sol, que é aquela música da Gabi Amarantos anteriormente, né? Quando o Sol aquece a Terra, faz pressão que nem panela, a gravidade da atmosfera faz pressão que nem panela, enfim. Né? Este Sol, quando aquece a Terra, quando aquece a água, né? Esse processo vai se chamar de vaporização, porque a água vai mudar de estado físico, vai sair do estado líquido para o estado gasoso. E a água no estado gasoso a gente vai chamar de vapor d'água, ok? É este vapor d'água que vai conferir ao ambiente o que nós chamamos de umidade, tá ok? Aí preste atenção. Quando a água no seu estado gasoso, o vapor d'água, portanto, ele sofre um resfriamento, quando o vapor d'água sofre um resfriamento, ou seja, a temperatura vai diminuir, este processo é chamado de condensação, né? Então a água está lá no céu formando a nuvem,
está no seu estado de vapor. E aí você precisa lembrar que quanto maior a altitude, essa temperatura tende a cair, né? Então, quando essa temperatura diminui, essa água que está em seu estado gasoso, ela vai retornar para o seu estado líquido. E aí começa a chover, portanto, né? Quando a água no seu estado gasoso volta para o seu estado líquido, eu tenho basicamente a chuva, ou também nós chamamos de precipitação. Só que presta atenção no seguinte: a gente está falando aí de um processo em condições normais e principalmente aqui na nossa Amazônia, já que nós vivemos embaixo da linha do Equador, praticamente, né? Existem outros fenômenos que vão fazer com que a água no estado gasoso ela não passe pelo estado líquido, ela vá direto para o seu estado sólido, que nós chamamos para esse processo de sublimação ou ressublimação. O que é um processo de sublimação? Quando a água sai do seu estado gasoso e passa direto para o sólido, ok? Por uma dinâmica de resfriamento muito alta, principalmente quando essas coisas ocorrem abaixo de zero. E aí o estado gasoso se torna sólido quase que instantaneamente. E aí essas mudanças elas são interessantes para a gente entender a aula de hoje. Que aí eu vou falar para você exatamente sobre o que é o sereno, tá? Aí o sereno me chama a atenção para discutir outras coisas, como por exemplo o que é uma geada, o que é a neve e tudo mais. Beleza? Então eu vou jogar aí para ti na tela o que é o sereno. O que é o sereno que o Ted Max traz para a gente, né? Sereno ou orvalho é um fenômeno físico no qual a água presente no ar se condensa. Presta atenção, houve um fenômeno ali da condensação. O que é a condensação? É quando a água que está no seu estado gasoso retorna para o seu estado líquido, ok? Então, o que é o sereno? É basicamente a água no seu estado gasoso que se transformou em líquido, e aí principalmente ocorrendo esse fenômeno nos vegetais, a gente consegue perceber mais. Mas existem situações em que você vai ver um tanto quanto esfumaçado ali, né? Levemente esfumaçado o ambiente. Então, olha só, né? É o processo inverso da evaporação. Processo inverso da evaporação. Ao anoitecer, então, se liga nesse contexto aí, ó. Ao anoitecer, ocorre o esfriamento do solo e da camada de ar logo acima da superfície. Assim, o processo de evaporação torna-se menos intenso e grande parte do vapor fica no meio da viagem. Tecnicamente, o sereno e o orvalho são a mesma coisa. Entretanto, na prática, costumamos dizer que sereno é a ligeira camada de vapor de água que paira sobre a atmosfera durante a noite, e orvalho, as gotículas de vapor que se depositam à superfície de objetos e da vegetação. Perfeito? Então é isso. O que é o sereno basicamente? Qual a diferença aí básica entre sereno e orvalho? O sereno vai ocorrer muito mais nas superfícies que estão até ao redor de certas vegetação, mas ela não fica presa à questão da vegetação. Já o orvalho não, fica aí a gotícula, né, nas folhas que estão dispostas no ambiente. Perfeito? E aí isso chama a atenção para também algumas características do sereno, que eu vou jogar aí para ti, ó. O sereno tende a se formar em noites claras, de céu limpo e calmo. Aí tu já vais tentando pensar aí nessa relação entre o sereno e o luar, ok? Né? Então o sereno tende a se formar em noites claras, de céu limpo e calmo, uma vez que nestas condições as superfícies emitem mais radiação que recebem da atmosfera. Anota aí, ó, na sua tela agora, ó. Quando o ar se torna mais frio que o ponto de congelamento, ocorrem as geadas.
que da mesma forma que o sereno não cai do céu da mesma forma que a chuva. Então presta atenção que o sereno não é uma chuva, é um fenômeno de resfriamento da água, ou na verdade do vapor d'água. Sereno não é uma chuva, assim como a geada. O que é a geada? Então vamos lá. Você percebeu aí que quando essa temperatura do ar diminui e chega, na verdade, qual é o ponto de congelamento da água? É 0 graus, né? Então, quando chega em 0 graus, o que vai acontecer com essa água? Ela vai congelar. Então, é o que vai ocorrer nesse caso da geada. Só que antes da geada, olha aí isso aqui na sua tela. O que é isso na sua tela? Eu não sei se você já teve contato ou alguma experiência, principalmente em algumas avenidas ou algumas ruas que tem uma certa vegetação exuberante ao lado, né? Aqui acompanha, como ali a Avenida Independência, né? Centenário, tem grande parte ainda de área verde. E você percebe nesses momentos que vão se formar esse céu limpo, né? Essa questão da noite clara, você tem também, não somente nesse período, nesse final da tarde, início da noite, mas também na parte da manhã, essa visão meio que esfumaçada, né? Este ar, que a gente vai chamar de neblina, mas ainda não é neblina. Daqui a pouco a gente vai ver o que é neblina, tá? Isso daí é uma formação ainda do sereno, né? Sereno seria então esse esfumaçar, até bem mais leve do que você está acompanhando aí na imagem. Mas enfim, o que é a geada? A geada é isso aí que você está vendo, ó. O ar se resfriou tanto que congelou as bordas aí das folhas, né? Então é isso que eu vou te dizer agora, ó. Geada é a formação de uma camada de cristais de gelo na superfície ou na folhagem exposta devido à queda de temperatura. A geada é um fenômeno meteorológico que consiste em depósitos de gelo nas superfícies expostas ao frio que estejam em temperaturas iguais ou inferiores a 0 grau. O processo aqui é de sublimação, entendeu? Lembra do processo lá que eu te falei da sublimação? Ou seja, quando o vapor d'água é solidificado, meu amigo. É isso mesmo, entende? Acompanhe esse camarada. O que esse camarada está fazendo aí, ó? Né? O que esse camarada está fazendo aí, ó? No meio da neblina. Qual é Mas professor, isso não é sereno? Calma, eu vou te explicar a diferença entre sereno e neblina. Lembra que o sereno, ele é um negócio um tanto quanto mais leve, o negócio já. Ele é esse esfumaçar mais leve. Já na neblina, não. O que é a neblina ou nevoeiro? É basicamente a formação de nuvens. Então, tu precisa pensar todo aquele algodão da nuvem, tu precisa pensar nisso. Então, é como se você estivesse dentro de uma nuvem, o nevoeiro, né? Só que, entenda, é como se o nevoeiro fosse o pé dessa nuvem, o começo de formação dessa nuvem, né? Então é isso, ó. É basicamente a formação de nuvens em proximidade com o solo, por intermédio da condensação da água presente na atmosfera, em forma de umidade. Por definição, só pode ser considerada neblina quando a visibilidade, aí tem a ver com a visibilidade horizontal, né? Quando a visibilidade é prejudicada em uma distância de até 1000 metros, ou seja, 1 quilômetro. Então, se você não consegue enxergar, né, a 1 quilômetro no meio desse fumaceiro, entre aspas, todo aí, você está diante de uma neblina. Nesse contexto, eu vou te chamar a atenção para o que é uma neve, né? O que é neve? Aproveitando que nós estamos chegando neste clima natalino que já paira na cidade, por que não neva aqui em Belém? Por que não neva aqui em Belém? Por que eu não tenho a felicidade de encontrar, né, também a neve? Queria muito conhecer a neve, ainda não tive essa oportunidade, mas em breve a gente, né, com muito trabalho, a gente vai tentar fazer aí alguma coisa nesse sentido. Por que não neva em Belém, né? Eu vou te explicar por que não neva em Belém, então. Acompanha aí, ó. A neve forma-se na nuvem por meio da solidificação do vapor d'água, quando há queda de temperatura formando cristais de gelo. O vapor d'água congela-se, formando os cristais de gelo que caem na forma de precipitação de chuva, de neve, né? Então, precipitação de neve, ok? E aí existem os tipos dessa neve. Existe o floco de neve,
que é o floco de neve? É a forma mais conhecida da neve no mundo inteiro. De comum ocorrência, é o cristal de gelo em forma de floco, de formato hexagonal e semelhante a uma estrela pequena, né? E aí nós temos aí o grão de neve, chamado de neve granular, que ainda não é essa da imagem, tá? Essa da imagem está te mostrando granizo, né? Que é este texto aí de baixo. Mas ainda temos uma classificação de grão de neve, chamado de neve granular. É a precipitação de neve com grão bem pequeno e opaco de gelo, correspondente à forma sólida do chuvisco. Pode apresentar-se de forma esférica, irregular, ou num formato mais raro, cônico. Ao entrar em contato com a superfície, pode promover barulhos, como em telhados ou no chão. Aí o grão de neve é um pouco menor que o granizo, né? O granizo, ó, é a pedra sólida de gelo com tamanho igual ou superior a 5 milímetros. O granizo pode aparecer na natureza em tamanhos maiores e, nesses casos, causa danos à superfície que toca ao cair. Entende? Aí, ó, o granizo, beleza? Essas pedras podem ocorrer em tamanho maior, quebrando telhados, enfim, machucando carros, enfim, certo? E aí, nós temos também, falando em neve, eu vou lembrar das estações do ano, né? E aí eu vou lembrar também por que não vai nevar aqui em Belém. Por que não vai nevar em Belém? Porque nós estamos embaixo da linha do Equador. E aí a intensidade dos raios solar é muito alta. Isso impede com que as neves se formem aqui. Okay? Então as neves elas vão ocorrer mais em países que estão em contato com a zona polar do planeta. Então eu tenho aí as estações do ano, né? Falou em neve, falou em inverno, como você pode acompanhar aqui nesta imagem desta árvore, né? Então, só lembrar você, porque eu sei que você já sabe disso, ó. Outono, inverno, primavera e verão ocorrem porque durante o movimento de translação do planeta, há diferenças na intensidade do brilho solar em cada hemisfério durante o ano. Então presta atenção que estação do ano não é meramente, tá, a questão de estar próximo do Sol ou não. Tem a ver com a intensidade do brilho solar. Mas, professor, o verão não é quando o planeta Terra está mais perto do Sol, naquele movimento de periélio e afélio? Não necessariamente. A gente vai acompanhar daqui a pouco no movimento de translação que eu vou te mostrar. O que está em jogo é a intensidade do brilho solar e qual é a face da Terra que está voltada para o Sol. Eu posso estar próximo do Sol no movimento de periélio, mas a face que está voltada para o Sol não é o hemisfério norte, por exemplo, né? Enfim, vamos ver daqui a pouco isso, mais detalhadamente. Neste processo, quando o Sol está mais perto de um dos hemisférios, fazendo com que uma parte do mundo tenha um dia maior, enquanto o outro lado tem um dia menor, estamos vivendo o que chamamos de solstício. Não te esquece, tá? Solstício, né? Já quando o Sol está mais próximo da linha do Equador, e por isso o dia e a noite nos dois hemisférios têm a mesma duração, estamos vivendo o equinócio. Tudo isso tem a ver com o brilho do Sol. O brilho do Sol distribuído em 12 horas, eu estou no equinócio. O brilho do Sol dividido com mais de 12 horas para cada hemisfério, a gente está então vivendo um solstício. Isso daí só dá para entender um pouco, né, na prática, né? Perceba que em Belém, por exemplo, começa a esclarecer, né, começa a clarear ali por volta das 6 da manhã e escurece por volta das 18 horas, ou seja, 12 horas de brilho solar, não é isso? Só que existem países, ou quanto mais ao norte, quanto mais ao sul, essa diferença, além de norte e sul, tem também a questão de leste-oeste, né? Quanto mais ao leste, quanto mais ao oeste, você vai ter essa diferença também neste brilho solar. Até porque depois talvez a gente esteja confundido aí com a questão dos fuso horário, né? Mas o que vai valer para isso é, na verdade, a latitude, tá? A gente vai acompanhar daqui a pouco no movimento de translação isso, ok? Então,
ainda na questão das estações do ano, e aí depois eu vou te esclarecer essa questão do equinócio aí, tá? Olha só, tanto o equinócio quanto o solstício acontecem 2 vezes por ano e marcam a entrada das estações. Então, o que vai marcar a entrada das estações? O equinócio e o solstício. A gente vai acompanhar ele daqui a pouco. Os dias de sol são mais longos durante o solstício de verão, enquanto as noites são mais longas durante o solstício de inverno. Já o equinócio acontece durante o início do outono e da primavera, quando o Sol está mais próximo do Equador. Aí, ó, basicamente o movimento é esse aqui. Só que existe diferença entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Acompanhe, né? O hemisfério sul, ou seja, o nosso país, embora nós aqui da região norte estejamos mais alinhados ao Equador, né? A grande parte do Brasil é hemisfério sul. Então, o que vai valer são essas datas aqui. Equinócio de primavera para o Brasil, 21 de setembro. Solstício de verão para o Brasil, 22 de dezembro, já agora ocorrendo, né? Aqui já estamos próximos aí dessa data. Equinócio de verão, 21 de março. Solstício de inverno, 21 de junho. Aí, o que vai acontecer no hemisfério norte? Isso vai inverter, tá? Isso inverte. Então, o vídeo que eu vou te mostrar agora são com essas datas invertidas, são com essas datas pensadas para o hemisfério norte. Tudo bem? No caso do Brasil, irá valer o equinócio de primavera para 21 de setembro, o solstício de verão 22 de dezembro e assim sucessivamente. Então vamos acompanhar aqui o movimento de translação e o de rotação também para você entender mais esse contexto. Olha aí, o que vai acontecer aqui contigo? Ó, preste atenção. E aí, essas datas e as estações estão conferindo essa dinâmica para o hemisfério norte. Então, observe que o brilho solar ele não pega 100% nas porções do planeta. Então, essas datas elas vão variando. E o que também influencia diretamente nessa formação das estações é essa inclinação do eixo terrestre que você pode acompanhar aí neste movimento de translação da Terra. O que é o movimento de translação? É este movimento que o planeta Terra está realizando em torno do Sol. E este mesmo movimento que está sendo realizado no seu eixo, a gente chama de rotação. Então, por isso que a gente consegue classificar aí essas estações do ano, beleza? Então, percebe aí que somente neste caso ali, quando vai começar a primavera, você tem aí a insolação voltada para o hemisfério sul, beleza? Tranquilo? E isso aí me lembra também, olhou para o espaço, viu o planeta Terra se movimentando, eu lembrei das fases da Lua. Lembra? Eu já te expliquei sobre o sereno, como é que ele se forma e tudo mais, aí eu lembrei das estações do ano, fui lá para a estação do ano. E agora eu preciso voltar, falando em estação do ano, vendo esse movimento, eu lembrei da Lua. E aí eu vou tentar fazer a relação entre sereno e Lua agora contigo. Mas para isso eu preciso que tu entendas quais são essas fases da Lua, só para te lembrar, né? Acompanha aí, ó, as fases da Lua. A Lua, né, fonte de luz secundária, a Lua é o satélite natural da Terra. Esse objeto somente pode ser visto porque reflete a luz que recebe do Sol. O hemisfério lunar voltado para a Terra nem sempre é o mesmo que está sendo iluminado pelo Sol. Por isso existem 4 fases da Lua. Essas 4 fases alternam-se constantemente em um intervalo de aproximadamente 7 dias. Aí eu tenho basicamente este movimento de insolação, né? Na verdade de reflexão, não é um movimento de insolação, de reflexão da luz solar na Lua. Então aqui no meio eu tenho o planeta Terra, posso considerar como o planeta Terra, né? E aqui cada bolinha dessa seria as luas, né? Ou o movimento da Lua. A Lua é uma só. Então perceba que de acordo com o lado da Terra que eu estou, eu vou enxergar a Lua ou não. E aí nesse movimento, de acordo com o movimento da própria Lua, né? O seu eixo, você vai ter as fases de crescimento da Lua e decrescimento. Então, ora ela vai aparecer cheia, ora ela vai aparecer crescendo ou decrescendo, que a gente vai chamar
de minguante, né? Ou as luas crescentes, ok? Que é basicamente esse movimento aqui que ocorre no céu, beleza? E aí, noite de lua cheia ocorre muita coisa, né? Na noite de lua cheia você tem um brilho intenso do sol sendo refletido aí na lua, e a lua sendo, este lado da lua sendo completamente iluminado para a gente vivenciar. E aí a gente lembra novamente do refrão da música que a gente começou a aula, né? E então eu serei, amor, o sereno e o luar será você, né? Aí jogando aí na tua tela, o que é isso aí, né? Qual o sentido geográfico presente na relação entre sereno e lua na composição desta bela canção do Ted Max? Quanto tempo você quer para responder isso? Não, calma, eu sei que é um negócio muito mais complexo, e aí eu vou responder aqui para ti, ó. Que isso aí, Fernando? E então eu serei amor sereno e o luar será você. Qual é a relação geográfica que tu percebeste com esta música? Bem, nesta relação, entende-se que a beleza presente nos processos de formação natural do sereno e da chegada de uma noite enluarada mostra que a configuração da paisagem ganha não somente uma interpretação de fenômenos físicos de ordem meramente natural, mas também de ordem subjetiva, de experiência dos sujeitos com aquilo que o ambiente proporciona a eles. Trata-se de um encontro entre duas belezas naturais. De um lado, o sereno, que revela toda a sua leveza e calmaria na paisagem, indicando o início de uma noite bela, e de outro, a lua, com toda a sua exuberância, que ilumina a escuridão noturna na natureza. Inspirado neste poético processo, o autor busca exaltar seus sentimentos de amor pela pessoa que ama. Ficou muito bacana, né? Então, mostrando que nós, né, o ser humano enquanto sujeito, precisa perceber a paisagem não somente como atributos físicos, mas ter uma relação de interpretação dessa paisagem. Por exemplo, você, ao nos assistir agora, está interpretando toda essa paisagem, toda essa tela que está aparecendo aí para ti agora, né? E aí, motivado também por esta canção, você consegue talvez ter uma interpretação ainda melhor, tá ok? E agora aqui, rapidinho, só chamando o povo do 7º ano e também o do 6º, para acompanhar algumas características do cerrado nesse contexto todo também, né? Lembrando que os biomas, eles são formados por essas dinâmicas atmosféricas também. Então aí na tua tela, ó, cerrado, né? O que é o cerrado, meu amigo? No Brasil, a sua área compreende os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. E alguns encraves, né, que são terreno ou território dentro do outro, no Amapá, Amazonas e Roraima. Estima-se que a área abrangida pelo cerrado no Brasil, segundo o IBGE, alcance 2.036.000 km² aproximadamente, tá, de extensão. Ok? O que é o cerrado? É um bioma, tá? Então, ó, o cerrado é considerado o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil. Então, toda esta área aí do território brasileiro é composta por cerrado. É conhecido como savana brasileira e possui uma grande biodiversidade. Sua vegetação possui características predominantes, como árvores de tronco grosso e tortuoso, como aquele que a gente iniciou, né, a questão ao falarmos de cerrado, além de gramíneas e arbustos. O clima do cerrado é tropical sazonal, apresentando duas estações definidas, uma seca e outra chuvosa. E aqui, para finalizar, eu tenho os solos desse bioma, são em grande parte pobres em nutrientes. Apresentam coloração avermelhada e alta porosidade. Apesar desta condição, desponta como área que apresenta a maior produção da monocultura de soja. A fauna do cerrado, apesar de pouco conhecida, é bastante diversa, contando com espécies como onça-pintada e tamanduá-bandeira. Infelizmente, o cerrado tem sido bastante devastado, principalmente pela expansão de atividades agropecuárias, o que tem causado inúmeras perdas de biodiversidade.
Beleza? Deu para entender aí só um pouquinho do que é essa questão do cerrado? É um bioma. É claro que todas essas características a gente vai aprofundar nas aulas presenciais ou também lá pelo nosso blog você pode acompanhar alguns links para atividades e também outras aulas que aprofundam essa questão aí do bioma do cerrado brasileiro. Tudo bem? Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro. Até breve.